Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Tia Dilma tá morrendo de saudade de vocês, tá com o coração apertadinho de saudade. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que tudo isso logo logo vai passar e nós vamos estar bem juntinho. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos ficando em casa, mas estudando, né? Temos que estudar, porque a escola não parou e nós não estamos de férias. Então a tia Dilma preparou um bocado de atividades bastante legal, bastante divertido. E hoje eu estou aqui para mostrar uma dessas atividades, que são as datas comemorativas. Nesse mês de abril nós temos muita data importante. Quais são essas datas? Páscoa, Dia do Livro, Dia do Índio, Dia do Tiradentes e o descobrimento do Brasil. E agora a tia vai explicar para vocês cada uma dessas datas. E nós vamos iniciar com uma data muito saborosa, muito gostosa, que é a Páscoa. E quando a gente fala de Páscoa, que vem logo na nossa cabeça? O quê? Um ovo bem grande de chocolate. Que delícia, né? Chocolate muito bom. Mas a tia quer dizer para vocês que a Páscoa não é só ovo, né? Não é só ovinho, não é só chocolate, não é só comilança. A Páscoa é renascimento, é o começo da vida. O verdadeiro sentido da Páscoa está na morte de Jesus na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu na cruz para nos salvar do pecado. Então, nunca se esqueçam que a Páscoa não é só ovo, não é só coelhinho, e sim o renascimento, Jesus na cruz. E dando continuidade, né, a nossas atividades de datas comemorativas, logo depois vem, qual é que vem? O Dia do Livro, olha só. O Dia do Livro é comemorado no dia 18 de abril, data de nascimento de um escritor muito importante chamado Monteiro Lobato. Monteiro Lobato escreveu muitos livros infantis e entre esses livros estava o que mais deixou ele importante como escritor, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Esse livro bem aqui, olha. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Monteiro Lobato também deu a criação da boneca Emília. Essa bonequinha bem aqui, ó. A boneca de pano do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi criada por Monteiro Lobato. Deu também vida ao personagem Narizinho, como outros personagens também do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quando nós voltarmos, a tia vai levar para vocês esses livros e nós vamos conhecer a linda história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é muito bonita e muito legal. E prosseguindo, né, dando continuidade às nossas datas comemorativas, vamos falar agora de uma data muito importante que é comemorada no dia 19 de abril, que é o Dia do Índio. Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. Eles viviam em tribos, têm vários costumes diferentes dos nossos. Moram em cabanas que são chamadas de ocas. Eles se alimentam de frutos colhidos da mata e se alimentam de animais da caça e da pesca. São grandes amigos da natureza. Eles cuidam da natureza. Eles gostam de pintar,
seu rosto e seus corpos, e usam colares que são produzidos por eles mesmos. E tem outros utensílios também, como o arco e flecha, como a sua lança, os seus cocais, a sua roupa. Então, tudo isso são os utensílios dos índios. E agora, nós vamos falar de uma data muito importante na nossa história. Vamos falar de Tiradentes, que é comemorado no dia 21 de abril. Quem foi Tiradentes? Tiradentes foi uma pessoa muito importante para a nossa história, exemplo para todos. Ele lutou pelo que ele achava certo, por aquilo que ele acreditava. Nos ensinou a lutar por um Brasil melhor. E foi por isso que Tiradentes foi morto, dele ter lutado pelos seus direitos. Então ele foi enforcado. E depois de muitos anos da sua morte, foi reconhecido como um grande herói. Seu nome era Joaquim José da Silva Xavier. Nessa data de sua morte, que é dia 21 de abril, é considerado feriado em homenagem a esse grande herói que se chama Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. E dando a nossa continuidade, vamos falar sobre descobrimento do Brasil. Agora a tia pergunta para vocês: vocês sabem quando foi descoberto o Brasil? O Brasil foi descoberto no dia 22 de abril de 1500. Chegou ao nosso continente uma grande esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral. Então foi aí que tudo começou. Surgiu no mar um bocado de caravelas. O que eram caravelas? Eram navios grandes e dentro deles estavam cheios de portugueses. E eles vinham em busca de ricas terras. Então, de longe, eles avistaram a terra e foram lá com seu comandante, que era Pedro Álvares Cabral. E eles disseram que tinha logo ali à frente terras. Então, Pedro Álvares correu, com seu binóculo olhou e gritou: "Terra à vista!" Então, eles ancoraram seus grandes navios e ficaram maravilhados com as terras lindas que tinham ali. Terras muito ricas, praias lindas, árvores com frutos, um verde maravilhoso, árvores riquíssimas e vários tipos de animais. E eles ficaram maravilhados com tudo aquilo. Só que eles não sabiam de uma coisa, que aquelas terras já existiam habitantes. Vocês lembram lá atrás, quando eu falei do Dia do Índio, que eu disse que foi o primeiro habitante do Brasil? Pois é, quem habitava essas terras eram os índios. Então, eles entraram em conflitos, os portugueses e os índios. Mas quem obteve a vitória foi os portugueses. Então, nisso que eles tiveram a vitória, eles começaram a colocar nome nesse continente. O primeiro foi chamado de Ilha de Santa Cruz. Só que eles não gostaram muito desse nome. Aí eles foram para o segundo nome, que era Terra de Santa Cruz. Também eles não gostaram, que não tinha nada a ver com as terras. Aí eles foram para um terceiro nome. Colocaram o nome de Brasil. Por que eles colocaram esse nome de Brasil? Porque nas matas existia uma árvore muito rica, muito linda, que a sua madeira
era chamada pau-brasil. E eles ficaram encantados com essa árvore e deram o nome desse continente de Brasil, que hoje em dia é o nosso país, é o nosso Brasil. Então, a tia finaliza aqui a explicação de cada data comemorativa. E agora nós vamos para as atividades. Como nós vamos realizar essas atividades? As atividades estão muito legal. E para iniciar as atividades, nós vamos falar sobre a Páscoa. A primeira questão é: pesquise, recorte e cole ou desenhe 4 símbolos citados no quadro abaixo. Então, cada quadro aqui, com a ajuda do papai ou da mamãe, vocês vão ler e vão desenhar o símbolo ou então recortar de alguma revista ou de algum jornal. Na próxima questão, nós vamos fazer uma ilustração de como foi o dia da Páscoa em nossa casa, com nossa família. Então, eu quero um desenho bem bonito aqui, olha, nesse espaço. Vocês vão desenhar como foi a Páscoa de vocês. Como foi a sua Páscoa com a sua família dentro da sua casa. E na terceira questão, de acordo com as imagens abaixo, pinte o verdadeiro sentido da Páscoa para você. Então, você vai olhar as figurinhas que tem aqui e, de acordo com o que a tia explicou, você vai pintar o verdadeiro sentido da Páscoa. Na próxima data comemorativa, que é o Dia do Livro, nós temos como atividade. No livro abaixo, que é esse aqui, desenhe a história que você mais gosta de ler com a sua família. Então, o que é que nós vamos fazer? O que mais a gente gosta de ler com a nossa família, nós vamos desenhar aqui, bem bonito. E na próxima atividade, com recorte de jornal, revista, crie um tema e monte sua própria história no espaço abaixo. Olha que legal! Você vai montar a sua própria história. Você vai ser agora um escritor. Você vai montar aqui a sua história através de recortes. Vai ser muito legal, vai ficar muito bonito. Já quero ver a história de cada um de vocês. E para finalizar a data comemorativa do Dia do Livro, nós vamos para essa atividade. De acordo com o texto sobre o livro, pinte abaixo a imagem que representa a história mais conhecida do escritor Monteiro Lobato. Aqui eu tenho 3 histórias e vocês vão ver qual foi dessas histórias que a tia falou que o escritor ficou famoso, certo? Então, vamos agora para a próxima data comemorativa, que é o Dia do Índio. O que é que nós temos como atividade para o Dia do Índio? Que legal! Olha só. Com a ajuda de um adulto, leia a música e faça uma ilustração bem bonita que represente a história. Você vai pedir para alguém ler com você essa musicazinha aqui e nesse espaço você vai desenhar o que diz a música. Faça um desenho bem bonito para a tia, tá? Ainda dando continuidade ao Dia do Índio, uma atividade bem legal. Faça uma pesquisa
e pinte a resposta correta. A tia leu sobre isso para você, então você vai saber fazer direitinho. Onde o índio mora? Ele gosta de comer? Ele vive na? Então você vai ver qual é a resposta e vai pintar. E aqui, ó, para finalizar a atividade do Dia do Índio, desenhe os utensílios utilizados pelos indígenas. A tia explicou cada um para você. Então você vai desenhar aqui ao redor do baúzinho do índio, certo? Então vamos agora para a data do Tiradentes. Vamos ver o que é que nós temos aqui do dia do Tiradentes. Olha que legal! Com a ajuda do papai e da mamãe, pesquise e responda a cruzadinha. Aqui estão sendo feitas umas perguntas. E de acordo com a resposta, nós vamos colocar dentro dos quadradinhos. Papai e mamãe vai ajudar você. Vai ficar uma atividade muito legal. Na próxima questão, nós temos aqui, observe a imagem, tá? Abaixo e leia, pinte e depois responda as próximas questões. Então, com a ajuda também de um adulto, nós vamos ler aqui as ilustrações e vamos responder as perguntinhas aqui embaixo. Tá super divertido, super legal. E para finalizar as atividades, nós vamos falar sobre o descobrimento do Brasil, sobre a historiazinha que a tia contou para vocês. Na primeira questão, nós temos encaixe na cruzadinha os nomes dos produtos orientais mais procurados pelos europeus na Nova Terra. Então, eles estão aqui, olha, os nomes, e aqui estão as ilustrações. E vocês vão colocar, de acordo com as ilustrações, os nomes dos produtos nos quadradinhos. Na segunda questão, nós temos aqui. Observe o mapa abaixo e faça o que se pede. Na letra A, está fazendo uma perguntinha. Qual o nome do nosso país? Qual é o nome do nosso país? Nós vamos escrever bem aqui, ó. E o que nós vamos fazer aqui nesse mapa? Pesquise, recorte e colhe o que havia nessas terras no momento do descobrimento. Quais os personagens, paisagens e objeto e outras coisas mais que a tia citou na historinha. Nós vamos desenhar aqui, ó. Nós vamos pesquisar e vamos colar aqui no mapa. E para a gente finalizar a atividade do descobrimento do Brasil, na terceira questão tem: faça o que se pede. Após sua pesquisa, escreva verdadeiro para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Com a ajuda do adulto, nós vamos ler as perguntinhas que estão bem fáceis e nós vamos dizer se elas são verdadeiras ou se elas são falsas. E na letra B, para que finalizamos, pinte bem bonito a ilustração. E escreva no espaço o que ela representa. Olha só, você vai pintar tudo aquilo que a tia explicou para você e depois você vai escrever bem aqui o que essa ilustração representa para você. Bom, meus amores, nós finalizamos aqui as atividades das datas comemorativas. A tia quer que cada um faça as suas atividades bem bonita, que a tia vai ficar muito ansiosa para ver
cada atividade de cada um dos meus alunos. E agora, a tia tem uma coisa para mostrar para vocês. Vocês estão vendo isso aqui? Isso daqui é o coração da tia. E no coração da tia tem cada um de vocês, olha só. Cada nomezinho de cada aluno do meu coração. Então a tia fez isso aqui porque a gente não está podendo se abraçar, não está podendo se ver. Então a tia fez esse coração bem grande e colocou cada um de vocês nele, porque esse coração é o meu coração e vocês estão dentro dele. E como a gente não pode estar pertinho um do outro, né? A tia vai dar um abraço bem gostoso nesse coração aonde está o nomezinho de vocês. Meus amores, sintam-se abraçados pela tia Dilma, cada um de vocês. E isso tudo vai passar. E em breve todos nós estaremos juntos. Mas como eu falei, enquanto não passa, a gente vai se vendo assim, a gente vai estudando assim, através de vídeo. Mas logo, logo nós vamos estar juntos. E se preparem, hein? Porque a tia Dilma vai abraçar muito, vai apertar muito e vai dar muito beijinho. Fiquem todos com Deus. A tia Dilma ama vocês. Beijo, até o próximo vídeo.